E eu quero meditar na palavra do Senhor também com você, meu irmão, minha irmã. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A palavra de Deus nos fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Vou ler mais uma vez. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os seus ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Amém? Senhor, mais uma vez nós entramos na tua presença, Senhor. Nós suplicamos a tua bênção, Senhor, nesse momento também, que o seu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, que o Senhor venha falar com as nossas vidas. Ô Espírito Santo de Deus, importa agora que o Senhor cresça e que eu diminua, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, que tudo aquilo que vem contra, que tudo aquilo, Senhor, que vem tentar tirar a atenção, trazer preocupação nas nossas vidas nesse momento, seja repreendido, e que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua palavra. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, pode se assentar. Aleluias. Aqui esse texto, bastante conhecido, e é um texto que desde da minha juventude é um texto que eu gosto muito dele, que fala sobre o trabalhar de Deus, o agir de Deus. E esse texto, ele é interessante porque ele vem num contexto muito especial. Aqui nós vemos o profeta Isaías que viveu ali em torno de 780 anos antes de Cristo. Isaías que estava na corte em Judá e que ele vive um primeiro momento de um momento grande de prosperidade daquele povo de Judá, mas que ele, usado por Deus, ele já apontava que aquele povo não estava totalmente de acordo com a vontade de Deus e que Deus iria permitir uma série de coisas com o reino do norte e o reino do sul, para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados, se arrependesse de tudo aquilo que eles faziam. Naquele tempo, as 12 tribos já haviam se dividido, em dois grupos. Um grupo maior, com 10 tribos, que é chamado o Reino do Norte, e dois reinados, Judá e Benjamim, no sul, que eram chamados o Reino do Sul. Então, o povo de Israel estava dividido e tinham 2 reis, eram 2 reinados, e Isaías estava justamente no reinado do sul, em Judá. E Deus, ele olha para aquele povo, e como já vinha usado, se você percebe toda a parte dos profetas do Velho Testamento, Deus sempre trazia uma mensagem, um alerta para aquele povo. Deus sempre estava cuidando daquele povo e aconselhando e dizendo àquele povo sobre algumas condutas que aquele povo fazia. E Deus usou vários profetas. Inclusive é interessante que você pega o nome dos profetas em si, e a gente sabe que no hebraico, principalmente no Velho Testamento, os nomes eles tinham um significado, Cada nome ele era imbuído de um significado. E se você pega todos os profetas que Deus levanta ali para falar com aquele povo, todos eles, no seu próprio nome, traziam o resumo do que Deus estava transmitindo através dele. Então, se você pega Ezequiel é o Deus que fortalecerá. Oséias é o Senhor que salva. Daniel, Deus é minha luz, ou meu juiz. Joel significa o Senhor é Deus. Amós,
né, significa aquele que leva um fardo sobre si. Obadias, aquele que adora o Senhor, e assim sucessivamente, até que chega em Isaías, que fala: o Senhor é a minha salvação, ou o Senhor é aquele que me ajuda. E é interessante que Isaías é um dos profetas que ele faz justamente a transição entre aquele tempo de bonança do povo de Israel para um tempo do cativeiro. Então, ali 778 a.C., Isaías começa a profetizar, e a gente vê na sequência ali primeiro a queda do reino do norte, e depois a queda do reino do sul, e depois mesmo e o povo de Israel sendo levado como cativo por nações ímpias, tudo aquilo porque ele desobedeceu de alguma maneira à vontade de Deus. E Isaías, ele é um texto tão maravilhoso que alguns até o chamam do quinto evangelho, porque Isaías é alguém que fala com tanta propriedade sobre o Messias, sobre a vinda, sobre as profecias relacionadas a Jesus, sobre quem seria, da onde viria, suas principais características, que muitos falam até sobre a questão de ser quase um quinto evangelho, né? Um evangelho do Antigo Testamento. E Isaías foi poderosamente usado, não só naquele tempo, mas em profecias para 100, 200, 700 anos. Deus usa Isaías para mostrar o que aconteceria mesmo com a Babilônia, que havia tomado como cativo aqueles reinos, e que Deus também não deixaria aquilo passar batido, e que Deus aplicaria a mão dele sobre Babilônia. E Isaías, muito tempo antes, ele cita até o nome do rei que Deus levantaria para acontecer isso. Isaías é aquele que fala da cidade aonde Jesus viria, 700 anos antes. Isaías é o texto que fala que a terra é redonda, 200 ou 300 anos antes, né, dos filósofos formularem o conceito que o nosso planeta era redondo. Isaías já falava que Deus se assentava sobre o globo terrestre, para você ver como Isaías ele foi usado por Deus. Mas esse tema específico aqui esse versículo que nós lemos, ele é um versículo até que causa bastante debate entre os teólogos, porque Isaías ele vem advertindo o povo sobre uma série de questões, e o grande problema de Israel, e que foi tratado por quase todos os profetas, era algo que se chamava monolatria. Monolatria. Monolatria, que é diferente de idolatria. Monolatria é quando é o conceito onde eles criam que havia sim um Deus superior, um Deus maior, mas que haviam outros deuses também correlatos. Por isso que Israel, ele nunca deixava de acreditar em Yahvé, no Deus Todo-Poderoso, mas ele vivia flertando com outros deuses. Isso aí se chama monolatria. E Deus, ele chamava a atenção de Israel por todos os profetas, dizendo: vocês não entenderam ainda que existe somente um Deus, existe somente um Senhor. E Deus não permitia que, diante de tudo aquilo que ele havia feito com Israel, Israel fosse atrás de outros deuses. Mesmo que considerando-os menores que o seu Deus, Deus não negociava isso. E é uma lição importante, porque é uma lição que Israel aprendeu a duras penas. E ao final desse cativeiro babilônico, finalmente o povo de Israel entende o seu erro e muda. Tanto é que hoje o povo de Israel já não considera de maneira nenhuma mais essa monolatria. Para Israel, o povo de Israel, no final do cativeiro, ele entende que existia somente um Deus, e esse Deus era único e suficiente para cuidar dele. E daí Israel abandona totalmente qualquer relação com qualquer outro Deus. Mas até aqui ainda você vê os balaíns, né, as junções de Israel com outros povos, e sempre aparecia uma estátua aqui, um Deus ali, e Deus fala: olha, não existe isso. Isso traz uma importante lição para nós, como cristãos, né, que às vezes a gente pode incorrer nesse problema, né, nesse erro também, de ter Deus, de considerar a Deus, mas não deixar de
acreditar em outras coisas, como o nosso socorro, como a nossa fonte de esperança, como a nossa fonte, né, de alimento espiritual. Às vezes a gente acredita em Deus, mas ainda crê que as nossas forças são suficientes para conseguir muitas coisas. A gente às vezes acredita em Deus, mas talvez esteja lendo um horóscopo ali para ver como é que vai ser o dia, ou que cor que eu devo usar aquele dia, se é amarelo ou branco, para ver se vai dar melhor. Você percebe que é algo muito sutil que aquele povo fazia e que Deus condenava, e que ainda nos nossos dias, às vezes a gente se depara com isso, em ter acreditar em Deus, mas também ter alguns pingentes de apoio, né? Alguns pés de coelho no chaveiro, como se isso fosse de alguma maneira completar aquilo que Deus não pode fazer. Mas a palavra de Deus, que foi válida para eles e é válida para nós, é que Deus, Ele é suficiente para as nossas vidas. Que Deus, Ele é suficiente para a sua vida, meu irmão, minha irmã. E que você não precisa buscar fletar ou se buscar em filosofia, ou buscar em um guru, ou buscar num influencer, ou em algum líder muito poderoso, ou algum político, colocar nele a sua fé, a sua esperança. Não, creia em Deus, Ele é suficiente para a sua vida e vai te abençoar. E Deus trabalha isso, mas o grande tema da discussão desse texto aqui, que os teólogos levam, é porque Deus estava trazendo exortações duras para o povo de Israel, e no meio, né, desse deserto de puxão de orelha, Deus inspira Isaías para colocar esse texto, que fala: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Então, no meio, né, do puxão de orelha que Deus, da palavra profética, que Deus está chamando a atenção do povo de Israel, por tudo aquilo que ele fazia, por tudo aquilo que ele vivia, Deus insere um versículo dizendo que, olha, eu estou vendo a sua situação, eu estou vendo o que você está fazendo, mas olha aqui para mim. Porque eu te digo que nunca na história eu deixei desamparado alguém que olhou para mim, que esperou em mim, que teve eu como seu Salvador, como seu Senhor. E é interessante porque o Paulo, depois nós vamos ler muito lá para frente, ele escreve para as igrejas ali, usando como base disso, mostrando que o trabalho de Deus em nossas vidas, e aqui fala Deus trabalhando por nós, ele é muito grande, ele é muito profundo e ele é muito poderoso. Então, a primeira grande lição que nós temos aqui, que não importa a situação que você esteja vivendo, não importa se você talvez esteja como Israel, um pouco longe da vontade de Deus, um pouco afastado da vontade de Deus, talvez você em casa, talvez esteja vivendo uma situação onde você acha, puxa vida, eu tenho desagradado a Deus, ou estou longe de Deus, ou estou sofrendo uma situação, ou talvez eu já esteja até vivendo algo, um cativeiro particular na minha vida. No meio de todo esse turbilhão que pode estar cercando a sua vida, de desesperança, de preocupação, né? Deus, Ele vem no meio de toda essa situação e traz uma palavra para você, nessa manhã, nesse dia, no culto desse domingo, dizendo que se você esperar em Deus, Deus é aquele que trabalha na sua vida. Muito antes que você existisse, Ele já sabia quem você era. Deus tem toda a atenção do mundo para a sua vida, e que não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, Deus está lá para te resgatar. Deus está lá para te visitar. Deus está lá para mudar uma situação. E é maravilhoso porque nesse texto aqui, Isaías muda, olha, que desde a antiguidade, quer dizer, desde o início de todas as coisas, ele fala, nem com ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Então ele já aponta para a questão da monolatria daquele povo, dizendo que existe um único Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que neles esperam. Então Deus trabalha por você, meu irmão. Deus trabalha na minha vida. E isso tudo nos mostra que eu e você somos uma obra em construção diante de Deus. E isso é importantíssimo que eu e você
que nós entendamos que tem uma obra acontecendo na minha e na sua vida. Mesmo que você talvez não perceba, porque fala, olha, nem com os ouvidos se ouviu e nem com os olhos se viu o trabalhar de Deus por aqueles que neles esperam. E aqui existem dois aspectos importantes que talvez o primeiro deles é mais automático para a gente e que traga um conforto gigante no nosso coração, de ao lermos esse texto, olharmos para um Deus que trabalha por nós. Um Deus que trabalha por nós, e glória a Deus, toda vez que você ouvir que Deus está trabalhando por você, é motivo realmente de se agradecer, porque é onde Deus toma as lutas, enfrenta os gigantes que você não pode, que ajuda você a passar pelas fornalhas, que o fogo é intenso, que ajuda eu e você a passarmos pelas situações da vida que são extremamente complexas, e talvez hoje é o que mais se ouça nas mensagens, né? Um Deus que trabalhe por nós, que tome a frente das nossas vidas, e graças a Deus, porque isso é verdade, Deus realmente Ele nos leva, nos conduz, nos guarda. Mas existe algo muito mais profundo nesse texto aqui, que é o Deus que trabalha em você, o Deus que trabalha em mim, um Deus que não está tão preocupado com o exterior, mas um Deus que está interessado com a sua vida, com a sua alma, com o seu futuro, com os seus medos interiores, com as suas preocupações interiores, com aquilo que tira o sono da sua vida, com aquilo que talvez te traga arrepio toda vez que você ouça a palavra Deus, que você ouça a palavra Evangelho na sua vida, aquele medo, aquele peso do pecado. É aí que Deus fala para aquele povo, olha, eu estou trabalhando em vocês desde a antiguidade. Eu vi que vocês têm um sério problema de monolatria, eu sei que vocês têm um sério problema de vir e mexe se afastarem de mim, mas saibam que desde o início, antes que seus olhos pudessem ver, antes que seus ouvidos pudessem escutar, eu sou um Deus que trabalha nos seus corações. E meu irmão, minha irmã, no momento que eu e você como cristãos em 2023 entendermos que existe um Deus que está trabalhando nas nossas vidas, nós seremos menos rebeldes, como foi o povo de Israel, e nós seremos mais derretidos diante da presença de Deus. Nós seremos mais entregues para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. O milagre de Deus, o potencial do milagre de Deus na minha e na sua vida, está simplesmente o quanto eu e você nos abrimos diante dEle para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. E mais do que nunca, irmãos, nesse tempo que a gente vive, é importante que eu e você nós deixemos a nossa vida aberta para que o trabalhar de Deus ocorra em nós. Eu advogo que Deus ele tem uma obra especial na vida de todo homem e mulher. Eu creio, eu falo, eu prego. Mas puxa vida, Deus nunca me usou. É porque está faltando você abrir o seu coração. Deus nunca me deu visões, Deus nunca me inspirou. É porque está faltando alguma coisa no seu relacionamento com Deus. Porque a palavra de Deus fala que Deus, na sua vida, desde a antiguidade, tem planos, trabalha e espera fazer algo na sua vida. E isso não é para pastor, isso não é para diácono, isso não é para obreiro, isso é para todos aqueles que foram chamados como filhos de Deus. Meu irmão, você é uma obra do Senhor. Minha irmã, você é alguém especial do Senhor. O Senhor tem uma obra na sua vida, o Senhor tem um chamado na sua vida para fazer tremer aonde você vive, para fazer tremer aonde você estuda, para fazer tremer o bairro que você vive, para fazer a sua vizinhança inteira ser mexida através da sua vida. É isso. É isso. E aquele povo, ele demorou para entender a profundidade da obra e o chamado da obra que Deus tinha para aquele povo.
Mas Deus, Ele é aquele que nunca desiste de nós. Deus é aquele que nunca desiste de você. O Andy nessa manhã ele falava, né? Às vezes a gente não escuta de maneira tão clara Deus falar, a gente até cantou, mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Deus, Ele está trabalhando na minha e na sua vida, meu irmão, tenha certeza disso. Por isso que, mediante a situação que você esteja vivendo, por isso, mediante o problema, a fase da sua vida que você esteja vivendo, seja ela na questão espiritual, seja ela na questão sentimental, seja ela na questão emocional, seja ela no seu relacionamento com Deus, na questão espiritual, Deus está trabalhando aí na sua vida. E hoje o grande convite para você é que você perceba o trabalhar de Deus aí na sua vida. Que você dê uma olhada para dentro de você e peça, Senhor, deixa eu ver o que o Senhor está fazendo na minha vida. Permita-me enxergar os caminhos que o Senhor está tomando nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Abra-se para ouvir aquilo que o Senhor está fazendo, aleluias, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos, né, o nome Isaías significa Deus que é a minha salvação, ou Deus que é a minha ajuda. E é justamente, irmãos, Deus, Ele trabalha na minha e na sua vida, porque Ele sabe que Ele é o único que pode ser a salvação da minha e da sua vida, Ele é o único que pode ajudar você e eu. E o convite para você é, que tal aí, sentir o Deus que quer te ajudar na sua vida? Que tal você acordar todos os dias e no seu falar com Deus, falar, Senhor, mais um dia, me ajuda. Senhor, trabalha na minha vida, cura as minhas feridas. Senhor, prepara o meu futuro, prepara o meu caminho, me dá sabedoria. Deus, Ele trabalha em você, meu irmão e minha irmã. Você é uma obra em construção. Aleluias. Paulo, em 1 Coríntios 2, 9 a 16, e Paulo é um dos apóstolos que usa muitas referências de Isaías, mas Paulo em Coríntios, ele escrevendo para a igreja de Coríntios ali, ele escreve a mesma coisa ali que Isaías escreveu para aquele povo, mas agora de uma outra maneira. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 9, fala assim, mas como está escrito, quer dizer, lá em Isaías, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não como palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, mas elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então Paulo, ele se apropria daquela profecia que Deus já havia apontado ainda para Israel, para trazer para a igreja, mostrando que o Deus que se preocupava com Israel era o mesmo que se preocupava com a igreja, com um adicional extremamente importante, que agora o Espírito Santo dele agia no meio da igreja, agia no meio do coração do homem, fazendo com que o homem entendesse qual era a revelação de Deus para a sua vida.
E Paulo depois ele ia falar, olha, puxa vida, eu gostaria de escrever para vocês algo mais profundo, mas eu ainda tenho que alimentar vocês com leitinho, porque vocês ainda estão como que engatinhando na fé diante da presença de Deus, mas eu gostaria de dizer para vocês que se vocês se abrissem, Deus tem algo muito maior, muito mais denso, com muito mais substância para oferecer para a vida de vocês, através do Espírito Santo dele. E é justamente essa a promessa que Deus faz lá no meio de uma situação difícil do povo de Israel, que Deus repete para a sua igreja, que mesmo vivendo nesse mundo, mesmo vivendo as aflições desse mundo, mesmo vivendo as dificuldades desse mundo, o Espírito Santo é aquele que fala ao seu coração e mostra toda a obra que o Senhor quer fazer na sua vida, na minha vida. E que vão muito além daquilo que nós podemos pensar. E que vai muito além daquilo que você pode sonhar. Ao longo de toda a história nós temos visto e ouvido testemunhos de homens e mulheres que têm sido poderosamente usados por Deus. E quando eu falo, até para desmistificar, poderosamente usado por Deus, eu não quero dizer alguém que tenha um microfone, que tenha evidência na televisão, não, mas eu tenho visto e ouvido homens e mulheres poderosamente usados por Deus dentro da sua casa, no cuidado do seu lar, na educação dos seus filhos, casais que você vê e você dá glória a Deus porque ali a presença de Deus tem sido manifesta, e mesmo eles sem terem títulos, mesmo sem aparecerem no YouTube, mesmo sem terem um microfone em suas mãos, eles têm dado provas de que Deus trabalha na vida daqueles que neles esperam. Porque você vê homens e mulheres com seus filhos e filhas que têm servido ao Senhor, que têm entendido a diferença. Homens e mulheres que nunca apareceram em lugar nenhum, mas que têm no seu coração um desejo de evangelizar tremendo, que não fica sem falar de Cristo, e nunca apareceram em evidência em lugar nenhum, mas a obra de Deus que está sendo desenvolvida na vida dele. Então, meu irmão e minha irmã, Deus tem uma obra a desenvolver na sua vida. E cabe a Ele, se um dia você vai estar falando no microfone ou não, mas não importa. Não é isso que Deus está interessado. Deus está interessado em te usar, meu irmão. Deus está interessado em gerar através de você bênçãos neste mundo. Deus está interessado em gerar você bênçãos para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua vizinhança. Deus, Ele quer sim gerar transformação neste mundo através da sua vida, da obra que Ele quer fazer na sua vida, meu irmão e minha irmã. Você pode estar falando, puxa, mas eu estou muito longe. Eu ainda estou vivendo aqui na fase da tribulação. Eu estou mais para o lado dos israelitas que estão quase sendo jogados no cativeiro do que aqueles de Coríntios que já tiveram a revelação do Messias. Você esteja falando para mim, puxa vida, eu estou na fase da luta, da guerra, da tribulação. Eu não sei se amanhã eu vou ter o pão. Eu não sei que caminho eu tenho que eu tenho que ir, eu estou tateando por aqui, eu estou sem energia, eu estou sem esperança, eu estou aqui como aqueles que o vento sopra de um lado para outro. Mas meu querido, minha querida, se você está nessa situação, saiba que é a partir daí que Deus começa. Ninguém chega ao outro extremo sem partir do momento onde existe um primeiro momento de Deus, um primeiro agir de Deus na sua vida. Então, se você está enfrentando, se você está vivendo esse momento de cativeiro hoje, em nome do Senhor Jesus, receba que o Senhor é contigo, que o Senhor cuida de você, que o Senhor é a sua esperança e que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, vai trabalhar na sua vida para que você saia, deixe esse cativeiro e que você possa caminhar por caminhos mais tranquilos. Eu creio, é o Evangelho. O Evangelho é aquele que abençoa, mas é aquele que resgata. O Evangelho é aquele que faz você ensinar, mas é aquele que ensina a mim e você. A palavra de Deus é aquela que nos conforta, mas é aquela que nos confronta também. O Espírito Santo é aquele que nos carrega pelo colo, mas é aquele que também às vezes nos dá um empurrão. Saia, se mova e promova algumas situações para tirar a gente do lugar.
Tudo isso por quê? Porque Deus está interessado em fazer algo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem uma obra na sua vida. Eu vou repetir inúmeras vezes nesse dia que Deus tem uma obra na sua vida. Deus trabalha em você, entenda isso. Isso é muito mais profundo. Deus, se quiser te abençoar, vai prosperar a sua vida, vai. Talvez Deus te dê saúde por toda a sua vida, até que você seja arrebatado, amém. Mas Deus, Ele quer gerar uma obra no profundo do meu e do seu espírito, no profundo da minha e da sua alma. Ele quer resgatar. Não é por acaso que quando Ele fala que quando eu e você nos abrimos para Ele, o Espírito de Deus vem habitar na minha e na sua vida. Ainda essa semana no discipulado do nosso grupo nós conversávamos sobre o que é o agir de Deus na vida de um homem, e o mesmo apóstolo Paulo em determinado lugar ele fala, olha, que quando o Espírito de Deus entra na vida de um homem é tão poderoso essa mudança que aquele homem para de viver para si mesmo, ele passa a viver para Deus. Ele abandona tudo aquilo, aquela sujeira, tudo os pesos, as correntes que ele trazia, as suas crenças, ele joga tudo fora, ele assume a verdade de Deus na sua vida. Essa é a profundidade que o Espírito Santo de Deus quer promover na minha e na sua vida. Aleluias! E daí a gente entende alguns outros versículos, de como tudo que acontece em nossas vidas coopera para o nosso bem, né? Romanos 8:28 fala que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então tudo contribui na sua vida, na minha vida, dentro dessa perspectiva de que Deus está produzindo uma obra. E o cooperar de ser bom para mim e para a sua vida, não necessariamente seja aquilo que seja bom nos meus olhos e nos seus olhos. Muitas vezes Deus vai nos fazer chupar o limão em vez da laranja. Mas eu quero a laranja, mas tudo coopera para a obra que Deus está fazendo na minha e na sua vida, e talvez eu tenha que chupar o limão, mas o que nós temos que entender é que por detrás de tudo que acontece na minha vida, entendamos que tem o agir de Deus, tem um trabalho de Deus, e ao invés de reclamarmos, ao invés de murmurarmos, ao invés de bloquearmos aquilo que Deus está querendo fazer em nossas vidas, ao contrário, nós vamos louvar, nós vamos agradecer, e nós vamos dizer, Senhor, obrigado, e contigo eu caminho. Como diz o hino da harpa, se Cristo comigo vai, eu irei. Se é Deus que está me chamando nessa obra, eu vou. Mas eu tenho medo, vai. Mas eu não tenho condições. Se a obra que o Senhor está te chamando, vai. Mas eu não sei falar, deixe que Deus te use, meu irmão, minha irmã. O importante para todo cristão é permitir que essa obra aconteça na sua vida em toda a plenitude que Deus tem sonhado para você. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo continua, ele usa muito dessa relação da obra de Deus na vida, né? Para os romanos, ele fala isso sobre a questão da cooperação, e é interessante que o momento que Paulo escreve o texto, ele escreve para uma igreja que passava pelas suas dificuldades, que passava pelas suas aflições, e ele confiava num Deus que era aquele que gerava, aleluias. Mas ele fala em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. Você espera no Deus que trabalha na sua vida? Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 15, a partir do versículo 12, né? Mais uma vez, Paulo cita uma outra profecia de Isaías. Isaías foi aquele que profetizou que o período monárquico de Israel acabaria, quer dizer, Israel não teria outro rei, mas que Deus de Jessé, né, da raiz de Jessé, levantaria um no futuro, que esse reinaria para todo sempre, falando de Jesus. E Romanos 15:12, Paulo usa as palavras de Isaías e fala, e outra vez diz Isaías,
uma raiz em Jessé haverá, naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e temor, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então Paulo aqui usa, dentro daquela obra que havia se iniciado desde do minuto seguinte, após a queda no jardim do Éden, a promessa da redenção. Paulo fala que se levantaria um da raiz de Jessé, quer dizer, da família de Davi, nos quais os gentios ou nós esperaríamos. E que nós teríamos gozo na nossa esperança, sabendo que o Senhor é aquele que começou a boa obra, né? Outro versículo de Paulo. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E essa obra que Deus começa e que aperfeiçoa em nossas vidas, não é uma obra, um aperfeiçoamento de acordo com meus ou seus critérios. De vários critérios aqui, eu elenquei 3. Primeiro deles, Jesus quer fazer eu e você, ou Deus quer tornar eu e você alguém como a imagem de Cristo. Jesus quer descaracterizar a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza que não sabe perdoar, né? A nossa natureza invejosa, a nossa natureza que calunia, a nossa natureza que é desesperançosa, a nossa natureza que só vê o mal, a nossa natureza que talvez só julgue. Tudo aquilo que você percebe que traz mal nas nossas vidas, Deus quer nos tirar essas roupas sujas da nossa natureza e quer nos dar uma natureza parecida com Cristo. Aquele que amou, aquele que obedeceu, aquele que se entregou em amor ao próximo, aquele que resolveu servir ao Senhor com toda a sua vida, aquele que entendia plenamente a vontade do Pai e a cumpriu integralmente, aquele que orava pelos seus discípulos, aquele que estava sempre perto daqueles que precisavam. Você percebe a obra do Senhor, o que ela quer gerar na minha e na sua vida? Em um dos livros do discipulado que nós usamos, acho que é o Segue-me 2, tem um capítulo que fala que Deus ele não faz reformas nas nossas vidas. Deus ele não produz uma reforma na minha vida, quer dizer, ele pega do jeito, quando você vai reformar uma casa, você compra uma casa e você reforma, você na verdade você dá uma maquiada, você pinta, você troca uma janela, você troca uma porta, mas não deixa de ser um exterior. Mas Deus nos fala que o que Deus quer promover em nossas vidas não é uma reforma, não é uma maquiada, não é passar um blush, é blush? No meu e no seu rosto. O que Deus quer fazer é desconstruir e construir novamente. Deus quer refazer. E é por isso que nessa obra que Deus quer fazer, Ele não conta com o meu e com o seu material. Ele não conta com as minhas e as suas condições. Ele não conta com as minhas e as suas capacidades. Deus, a obra que Ele quer fazer nas nossas vidas é uma reconstrução total. Ele quer te fazer mais parecido com Cristo. Para você que tem um coração durão aí para os homens, Ele quer te fazer você ser um chorão. Para você que é indiferente com a vida dos outros, Deus quer fazer que você sinta no seu coração a dor dos outros. Para você que talvez guarda tudo para você, Cristo quer fazer que quando você veja uma vida na rua, você fala, puxa vida, isso é uma vida que precisa de Deus, porque se não for Deus na vida dela, ela vai para o inferno. E tudo isso que nós cantamos no começo do culto, falando céu, maravilhoso, presença de Deus, não é exclusivo meu e seu. Aquele que é gerado por Cristo, Ele quer levar essa mensagem para que mais e mais pessoas estejam com Ele lá no céu. É uma reconstrução, é uma obra poderosa, é uma obra profunda.
na minha e na sua vida. E dentro desse processo do que Deus quer fazer, Ele quer te transformar também num discípulo. Ele quer te transformar num discípulo. Discípulo é aquele que é um pequeno Cristo, um cristão. No começo, a palavra cristão trazia esse significado de alguém que era um pequeno Cristo, um pequeno Jesus, porque aqueles homens olhavam na vida daquela igreja pessoas que refletiam integralmente quem foi Jesus, ou quem era Jesus. Que o mundo possa ver na sua vida, meu irmão, minha irmã, um pequeno Cristo. Que ele possa ver características de Deus, de Jesus, de uma maneira muito marcante na sua vida, no seu agir, no seu pensar, no seu sonhar, que tudo que você faça na sua vida seja para glorificar a Deus. Ele quer estar com você nessa caminhada. E partindo para o final, dentro dessa obra, maravilhosa, eu vejo que Deus tem o propósito de mostrar para o diabo, aquele que fez que a raça humana caísse lá no Jardim do Éden, e que talvez num primeiro momento tenha dado risada, falando: olha Deus, você criou, eu derrubei, você fez bom, eu destruí, você fez bom, eu pus maldade. Talvez por alguns segundos o diabo ali no Jardim do Éden tenha olhado para aquela situação e visto e dado gargalhadas diante da presença de Deus, pensando que ele tinha conseguido. Mas Paulo, no final de uma das suas cartas à igreja de Roma, ele fala: olha, se vocês seguirem ao Senhor, se vocês abrirem as suas vidas e permitirem que Deus faça a obra que Ele quer fazer nas suas vidas, vocês vão ver algo poderoso. E ele escreve ali em Romanos 16, 20, terminando aquela carta aos Romanos, e ele fala: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E Paulo olha e fala: essa obra, o diabo riu no começo, mas Deus em seguida falou: olha, eu vou levantar um de mulher que vai pisar a cabeça dessa serpente e que vai dar a oportunidade de eu reconstruir a vida desses homens e dessas mulheres. E esses homens e mulheres dando espaço para que minha obra flua, aconteça na vida deles. No final eles vão pisar sobre a cabeça de Satanás e vão mostrar que maior é aquele que está nele, maior é aquele que está nela, maior é aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário por amor a ele e a ela, maior é aquele que sonhou antes que os nossos ouvidos ouvissem, antes que a nossa mente conseguisse. Deus, Ele já tinha um plano para mim e para a sua vida, para que nós pudéssemos pisar a cabeça do diabo e mostrar que no final Deus é Deus, e mostrar que se uma vez caído, hoje eu e você nós somos resgatados. Se uma vez derrotados, hoje nós somos vitoriosos. Se uma vez fadados a uma condenação eterna, Deus hoje levanta homens e mulheres com uma obra poderosa. E esse é o chamado de Deus para mim e para você. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, ouça bem, a sua mente não é capaz de imaginar. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, os seus olhos não conseguem enxergar na nossa limitação, quer dizer. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, o melhor dos poetas não conseguiria colocar num poema, o melhor dos escritores não conseguiriam colocar num livro, num filme. É muito além, é muito além, é muito além, é muito além, é muito além. E a pergunta para você, nesse dia: aonde você está no plano de Deus, na sua própria vida?
Aonde nesse caminho você está? Você tem caminhado, você tem sonhado, você tem permitido, você tem se aberto para o Senhor? Ou talvez ainda você perceba hoje ao ouvir essa palavra que existe espaço na sua vida aí para algo muito maior, muito mais profundo, não de um Deus que trabalhe por você, mas um Deus que trabalhe em você. Que talvez a sua vocalização seja sempre sobre um Deus que trabalha por você, que briga por você, que vai na sua frente, que vence os seus inimigos, que te dá as coisas, que responde, que você profetiza, que você toma posse, como se Deus fosse alguém que estivesse para servir o meu e o seu interesse. Mas que nesse dia você abra o seu coração para um Deus que trabalhe em você, um Deus que vai te desconstruir, um Deus que vai te desfazer, um Deus que vai tirar aquilo que está arraigado de mal, que vai limpar, que vai dar um novo recomeço, que vai transformar a sua vida, que vai dar um propósito na sua vida diante da presença dEle. E que aquilo que você não viu, aquilo que você não sonhou, aquilo que você nunca imaginou, você vai ver acontecer na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu bairro, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. O chamado de Deus, em meio a todas as advertências que Ele deu no passado contra o pecado e que ainda dá nos dias de hoje, Deus continua nos advertindo contra o pecado, como o quanto não fazermos a vontade dEle. Mas mais do que eu chamar a atenção, Deus te chama para uma obra, Deus te chama para fazer algo na sua vida. E que nesse dia, nessa manhã, você em casa, você aqui, possa refletir um pouco sobre isso, o quanto você tem permitido o agir, a obra de Deus na sua vida. E que você possa dar um passo nesse dia em direção a permitir-se ser trabalhado por Deus. Te convido a ficar de pé. Você em casa também, nesse momento da oração. Em primeiro lugar, aqui entre nós que estamos na igreja, eu quero fazer um convite. Talvez você ouvindo o que nós falamos hoje, aí pensando na sua mente, sentindo no seu coração, você fala: puxa vida, eu nunca dei esse passo para Deus. Eu nunca tinha entendido que era necessário eu dar esse passo em direção ao Senhor e permitir que Ele venha e trabalhe na minha vida. Se você gostaria que nós orássemos por você nesse sentido, nessa manhã, levante-se e manifeste onde você está. Se você gostaria que nós orássemos por você, entregando a sua vida para Ele, dizendo: olha, eu estou cansado do sistema de vida que eu levo. Senhor, eu estou cansado, eu não consigo dormir, eu estou aflito, eu estou com tribulação no meu coração. Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor na minha vida, eu quero entregar a minha vida. Toma, tudo isso que traz-me peso, eu entrego diante do Senhor nesse dia. Se existe alguém nessa manhã, aqui entre nós, que quer que nós oremos nesse sentido, só levante a sua mão aí, você não precisa nem vir até a frente, alguém vai orar com você onde você está sentado aí, e eu tenho certeza que algo especial vai acontecer na sua vida. Você em casa também, nós temos no link da descrição do vídeo aí, tem um link na descrição do vídeo que você pode entrar em contato conosco. Se Deus tem tocado no seu coração, entre em contato conosco, nós vamos orar por você. E a nossa segunda oração então nesse dia, é para você, meu irmão, minha irmã, com 2 meses na igreja, ou com talvez 50 anos, mas que tem o desejo de ver essa obra de Deus acontecendo na sua vida. Que você nesse dia possa fazer essa oração sincera diante de Deus e falar: Senhor, eu não sei o que, não sei como, não sei o quão grande, o quão extenso, mas eu me abro para a obra que o Senhor quer fazer na minha vida, através da minha vida. Venha, opere na minha vida,
de acordo com a sua vontade. Eu quero recomeçar, eu quero dar um passo nessa direção, e você abra o seu coração nesse dia, com sinceridade, que o Senhor está ouvindo a sua oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, Senhor. Eu creio nos seus sonhos, nas suas promessas, Pai, para cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Cada um, Pai, é uma vida especial para o Senhor. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem aqui, Pai, o Senhor conhece por nome, sobrenome. O Senhor sabe, Senhor, todas as aflições, todas as angústias, todas as guerras interiores que talvez estejam vivendo, toda a ansiedade que esteja passando. Mas, Senhor, que nesse dia nós possamos abrir o nosso coração para o Teu trabalhar, Senhor. Vem, trabalha em nossas vidas, Senhor. Continua produzindo em nossas vidas algo extraordinário, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, nos faz, Senhor, parecidos com Cristo, a imagem de Cristo. Faz-nos discípulos, Senhor. Pai, que nós possamos pisar, Senhor, o inimigo das nossas almas, tudo aquilo que ele levanta, tudo aquilo que ele vem contra nós, que nós possamos vencer em nome do Senhor Jesus. Pai, derrama dos teus dons sobre a tua igreja nesse dia. Levanta homens e mulheres, Senhor, com chamados específicos. Talvez homens e mulheres que já têm um chamado, mas que têm o deixado guardado, Pai, que nesse dia seja um dia de renovo espiritual, Senhor, de renovo, de pacto com o Senhor, que o Senhor possa trazer de volta, Senhor, aqueles sonhos, aquelas visões. Pai, faz a obra, Pai, de maneira completa em nossas vidas, Senhor, que a cada dia nós possamos perceber que nós estamos crescendo na graça, no conhecimento, Senhor, que nós estamos caminhando em direção ao Senhor, que as coisas estão mudando, que as coisas velhas estão ficando para trás, que tudo está se fazendo novo, Pai, que nós possamos perceber em nossas vidas, transformar da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de falar, da nossa maneira, Senhor, de se relacionar contigo, que a cada dia haja no nosso coração o desejo de te buscar mais e mais e mais e mais e mais e mais, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. O teu amor, Senhor, é tão grande. Pai, o teu amor é tão grande que olha para pequenas pessoas, incapacitados, impossibilitados, frágeis como eu, como nós. E mesmo na nossa pequenez, o Senhor nos ama, o Senhor nos resgata, o Senhor nos chama, o Senhor coloca sobre as nossas vidas dons, capacidades, o Senhor nos leva a cumprir a Tua vontade, o Senhor nos leva como discípulos, o Senhor nos torna como embaixadores, o Senhor nos usa, Senhor, usa os nossos irmãos e as nossas irmãs. Meu Pai querido, faz uma grande obra profunda em nossos corações, profunda, Senhor. Não mexe só com o exterior, não mexe só com o que aqui nos nossos olhos vem, com que os outros veem, aquilo que nós podemos enganar, vestindo máscaras, usando perfumes. Mas Senhor, mexe no nosso interior, mexe na nossa vida, transforma o nosso coração, Senhor, refaz tudo novo, Pai, para a honra e para a glória, aleluias, do Senhor Jesus Cristo, aleluias e aleluias, louvado seja o nome do Senhor.